Shalom, queridos, bom dia. Aqui é Ronaldo Drogovic do Comando Águia. Eu tenho algo relacionado à tua riqueza, à tua prosperidade que eu quero falar para você hoje. Tá? Vou falar um pouquinho sobre hábitos, sobre a mente do ser humano. Quero dizer para você que a mente é um conjunto de hábitos, tá? São padrões de pensamento, comportamento e reações, tá? Que são influenciados por hábitos mentais que você desenvolveu ao longo do tempo, desde a tua infância. Então o seu cérebro foi configurado para algo, de alguma maneira, você se comporta, tá? De maneiras específicas devido a esse conjunto de padrões que o teu cérebro captou, ok? Assim é em diferentes culturas, regiões, né, do nosso planeta, e em diferentes épocas, né, as pessoas estão acostumadas com padrões de vida, tá? E alguns psicólogos e especialistas em comportamento argumentam que grande parte do que nós fazemos diariamente é resultado desse conjunto de hábitos, ok? E eu quero passar algo para vocês aqui que eu peguei de um trecho do Bob Proctor, tá? E eu vou traduzir um pedacinho para vocês, falando sobre hábitos segundo a Bíblia. Hábitos que, segundo a Bíblia, levam à prosperidade. Já se perguntou o que diferencia as pessoas prósperas das que não são? Já perguntou por que alguns conseguem crescer financeiramente e outros enfrentam dificuldades? Sentiu que a sua vida financeira está estagnada e não evolui? Alguns atribuem ao governo, né? Ao sistema, a estar bem financeiramente ou não. E é importante destacar que esses fatores influenciam, mas não determinam. 60% dos multimilionários construíram suas fortunas por mérito próprio. E a pergunta central: o que leva alguém a enriquecer? O que impulsiona também a prosperidade? Os resultados financeiros são alcançados por meio de hábitos financeiros. Para enriquecer, você precisa de hábitos que te conduzam à riqueza. A Bíblia diz que nós temos hábitos que são enriquecedores. As Sagradas Escrituras indicam caminhos para o sucesso financeiro. Já imaginou desvendar os maiores segredos das maiores mentes do mundo? Agora é uma realidade. Você pode, você deve e você vai. Junto com Deus e através de conhecimento. Então não perca a oportunidade de se dar a chance de mudar poderosamente a sua mente e ter uma vida espetacular. Afinal de contas, a tua chance é agora. Você não vai ter uma outra chance para fazer. É essa vida, é dessa maneira. Não tem como você exigir riquezas de Deus. Mas, no entanto, é inegável que aqueles que seguem os princípios das Escrituras vão prosperar, estão propensos para isso, né? Isso são hábitos, disciplina, em resumo. Ao seguir os conselhos bíblicos, você vai estar inclinado à prosperidade financeira. Mas você não pode exigir isso de Deus nem barganhar com Ele. Vamos agora falar em alguns hábitos que enriquecem segundo a Bíblia. Primeiro hábito, viver abaixo de seus meios. Viver com menos do que você ganha. Não gastar tudo que você recebe, reservando parte dos ganhos. Isso é o que a Bíblia recomenda. Lembre-se da história de José no Egito? Durante os 7 anos de abundância, seguido dos anos de escassez. Então, viver abaixo dos meios permitiu ao Egito prosperar no meio da crise. E este conselho está presente em Provérbios 20, 21. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o desperdiça. Infelizmente, a maioria não tem o hábito de viver abaixo de seus meios e gasta tudo o que recebe. Para prosperar financeiramente, é essencial adotar esse hábito. Vou dar um pause aqui na tradução. Queridos, eu estava conversando isso hoje com um amigo, depois da academia, né? Nós abrimos a academia um pouquinho antes das 5 horas da manhã. Quando nós saímos da academia, nós abrimos a padaria, esperamos a padaria abrir as portas para entrar para comer um pãozinho.
E lá eu estava conversando com um amigo meu que estava preparando uma viagem para a Europa sem poder muito, e disse para ele, falei, você vai ficar na situação vermelha na tua vida, situação de risco, para poder fazer uma viagem para a Europa. Prospere durante 4 meses, 6 meses, depois você vai fazer essa viagem. Faça as coisas com o pé no chão. Tem pessoas que elas procuram problemas. Não estou dizendo que esse é o caso do meu amigo, mas procuram problemas. Procuram um meio de gastar tudo que tem. Tem alguma reserva, mas logo quer dar fim nela. Preste atenção nisso, porque a Bíblia também diz que as formigas armazenam na época que está tudo bem. Elas não armazenam na época que está tudo mal. Elas armazenam no verão, que está tudo tranquilo, fácil de conseguir comida. Porque no inverno, onde é difícil, onde é frio, onde tem neve, onde tem gelo, onde tem dificuldades, elas estão bem. Está com tudo armazenado. Ok? Hábito número 2. Ter mais de uma fonte de renda. E segundo hábito enriquecedor. Ter múltiplas fontes de renda. Como diz o ditado, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Por que não devemos fazer isso? Porque se essa cesta cair, perderemos todos os ovos. E a forma óbvia de minimizar os riscos é dividir em várias cestas. Sei que você já conhece isso, afinal quase todos conhecem. Mas o conhecimento não é sabedoria. O conhecimento não é prática. Infelizmente, são poucos os que aplicam isso nas suas vidas. Ter apenas uma fonte de renda é o mesmo que colocar todos os ovos numa única cesta. Parece ser simples para você o que eu estou falando aqui. Mas não tem nada de simples, porque as pessoas dizem que sabem, mas não executam. Se não executam, não tem fruto nenhum a respeito disso. Sabe, esses são cinco melhores hábitos, segundo a Bíblia, para enriquecer. Não importa se tem um contrato de trabalho fixo há muito tempo ou se é um funcionário. Não importa se você tem uma empresa bem-sucedida há anos, depender apenas de uma fonte de renda é muito arriscado. Por que é perigoso? Porque os empregos não são vitalícios. As empresas podem quebrar. Os salários, incluindo dos funcionários públicos, podem ficar obsoletos. E provavelmente acontecerão imprevistos cedo ou tarde. Olha o que diz Eclesiastes 11:6. Plante pela manhã sua semente, e até à tarde não deixe suas mãos descansarem, pois você não sabe qual prosperará, se é essa ou aquela, ou se ambas serão boas. E leve em consideração esse conselho. Crie o hábito de ter várias fontes de renda. É um hábito que se desenvolve com o tempo e é praticado diariamente. Tenho amigos que têm esse hábito. Sempre que passo tempo com eles, aprendo muito. Reforçam a ideia de ter fontes de renda. Lembro de um dia no restaurante, como nós almoçávamos e analisávamos minuciosamente cada setor do restaurante, vendo como poderia ser melhorado e estabilizado. Observávamos o caixa e dizíamos que deveriam ter sobremesas, chocolates e doces para os clientes que acabaram de almoçar. Observávamos o comportamento dos clientes e rapidamente tínhamos ideias daquilo que deveriam oferecer no restaurante para aumentar a renda. Aqueles que têm o hábito de gerar fontes de renda estão sempre vendo possibilidades. Crie também esse hábito. Hábito número 3, ter um fundo de emergência. O terceiro hábito é ter um fundo de emergência. Se refere a dinheiro guardado que só pode ser usado em casos extremos. Seja positiva ou negativa essa emergência. Um intercâmbio, uma oportunidade única, ou em caso de algo na saúde ou desemprego. Me surpreende que as pessoas ainda não conheçam o poder enriquecedor de ter um fundo de emergência. Pessoalmente, eu me pergunto se as pessoas soubessem quanto enriquece ter um fundo. Todos teriam. Veja o que diz a Bíblia. Veja o que aconteceu no Egito quando criaram o fundo de emergência durante os 7 anos de abundância. Sabe, todo o poder financeiro que tinham os faraós. E agora temos uma ideia, através da Bíblia, dos registros históricos, das provas arqueológicas. Uma parte significativa desse poder foi obtida através do fundo de emergência, criado por José. A reserva financeira do Egito prosperou como nunca.
Sei que alguns dirão que o Egito só criou um fundo de emergência porque sabia que ia haver 7 anos de abundância. Você deveria criar um fundo sem saber dos imprevistos. Os imprevistos sempre acontecerão. Isso é o que diz a Bíblia em Eclesiastes 9:1. Voltei e vi debaixo do sol que não é dos rápidos a carreira, nem dos valentes a batalha, nem dos sábios o pão, nem dos prudentes as riquezas, nem dos eloquentes o favor, porque tudo está nas mãos do tempo e os imprevistos sobrevivem a todos. Não importa se você serve a Deus, se segue os mandamentos e estatutos, você não está livre dos imprevistos. Mas sabe estar preparado para enfrentá-los. E a forma de você se preparar é com fundo de emergência. Depois de tudo, o dinheiro serve como defesa. Isso é o que diz a Bíblia em Eclesiastes 7:12. Porque a sabedoria serve de defesa, e como de defesa serve o dinheiro. Mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao que a possui. Então, o fundo de emergência, além de ter um alto potencial de defesa, também é um hábito enriquecedor. Digo isso por experiência própria. Se você me acompanha há algum tempo, provavelmente você sabe que eu fiquei à beira da falência. Isso foi complicado. Somou-se Covid com várias coisas. Foi muito difícil. Mas graças a Deus, Deus deu um caminho. E eu fui obrigado a usar todo o fundo de emergência. Graças a Deus, depois de ter entendido isso, eu criei outro fundo de emergência para sustentar a base durante um maior período e ajudando a transformar vidas através do ensinamento de finanças. Hábito número 4. Investir. Lembre-se de que os hábitos enriquecedores mencionados, como viver abaixo dos seus meios, são uma das razões a qual você deve viver abaixo dos seus meios para poder investir. É inegável que aprender a investir em CDB, renda fixa, fundos imobiliários, negócios ou produtos permitirá uma vida financeira muito mais próspera para você. Em vários momentos a Bíblia nos exorta a respeito de investimentos. A parábola dos talentos contada por Jesus em Mateus 25. Em resumo, essa parábola conta a história de um senhor que distribuiu seus bens entre os seus servos. Alguns servos investiram e multiplicaram, mas um dos servos guardou o que recebeu e não investiu. Ao confrontá-lo sobre essa atitude, o Senhor disse: você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que haja retorno, que eu recebesse de volta com juros. Mateus 25, 27. Tudo que temos pertence a Deus, e Ele quer que multipliquemos os recursos que Ele nos confia. Sim, nossos recursos espirituais, familiares, financeiros devem ser multiplicados. Repito, se você quer ter uma vida financeira próspera, precisa aprender a investir. Queridos, o que eu estou falando aqui é muito sério. Você está escrito na Bíblia há milhares de anos no Velho Testamento, milhares de anos no Novo Testamento, tá? Isso aqui já vem do coração de Deus para nós. Né? Ao contrário que o espírito de religiosidade traz um bloqueio para você pensar nisso, isso aqui é muito sério. E quanto antes você se adaptar, se aprimorar, tá? Quanto antes você se colocar com essas informações em prática, antes você será próspero. Afinal, foi decidido que você poderia parar de trabalhar por dinheiro ao invés de investir. É através do investimento que você coloca o dinheiro para trabalhar a seu favor. É através disso que você vai conquistar sua liberdade financeira. Adquirir o hábito de investir não é fácil no início, especialmente quando se trata de investimentos em produtos financeiros. Inicialmente, você vai sentir medo de abrir uma conta numa corretora e colocar ali algum dinheiro e investir, porque é contrário ao que você tem depois que você passou por dificuldades financeiras, é medo e vontade de guardar até em casa, sabe? Tem pessoas que não têm nem coragem de colocar no banco, quanto mais numa corretora, quanto mais, sabe, emprestar o dinheiro do banco no CDB, no CDI, no LCI, ou fundos imobiliários, ou qualquer um que for.
Por quê? Medo de faltar, medo de ser roubado. Amém? De transferir dinheiro para a corretora, de escolher produtos financeiros que você vai investir, sendo em renda fixa ou variável. Meu conselho é não deixar que o medo impeça você de investir. Com o tempo, você aprenderá, se sentirá seguro e os resultados chegarão. O quinto hábito enriquecedor, segundo a Bíblia, é buscar sabedoria. Provérbios diz: feliz é o homem que tem sabedoria, o homem que adquire entendimento, pois a renda que dá é melhor do que a renda da prata e a sua identidade maior que o ouro. O caminho da prosperidade financeira tem que passar pela sabedoria. Uma das melhores definições de sabedoria é saber fazer. Grave bem, não adianta você conhecer. Você tem que saber colocar em prática. Talvez teu cérebro não está absorvendo isso que eu estou falando ainda. Não adianta você saber. Você tem que saber colocar em prática. É diferente você só ter o conhecimento de você praticar. Se você praticar, tem resultado. Se você conhecer, não tem resultado nenhum. A mim não adianta você saber, só saber. Você tem que colocar em prática. Entenda isso, tem uma chave grande aqui no meio. Parece que é muito simples, porque é rápido para você falar. Mas não é rápido. Depois que você entende esses hábitos e os coloca em prática, você começa a se tornar próspero. Mas para você se tornar próspero, você tem que vencer o medo, vencer várias coisas e colocar em prática. Sabedoria é conhecimento colocado em prática. E eu quero enfatizar isso. Porque o conhecimento por si só tem pouco valor. Mas o conhecimento colocado em prática tem muito valor. Muitos sabem que é importante economizar, mas poucos têm a sabedoria de economizar de verdade. Viva abaixo dos seus meios. Muitos vão ter a sabedoria de aplicar. Olha o que diz em Provérbios 13:16. Amém. O Espírito Santo está falando comigo agora. Tá? A tua batalha, tá? Não é batalha sem fim. Você tem que dividir a tua batalha. Se você recebe algum dinheiro mensalmente, ou costuma pagar os aluguéis mensalmente, ou costuma pagar as contas mensalmente, nós sabemos que a nossa batalha está dividida em 12 meses. Tá? Então você tem que saber administrar o teu dinheiro, os teus recursos, dentro daqueles 30 dias. Depois começa outra batalha, com nova quantia, com novas contas. Os meses são diferentes, eles não são iguais. Você pode achar que são iguais, não são iguais. As oportunidades, os alertas, o mundo, o Brasil, ele muda conforme os meses. Então você tem que estar adaptado a essas mudanças. Está atento. Todos os meses você vai ter que vigiar, vão chegar coisas diante da tua frente, como manjares para você gastar, como manjares para você degustar, para você criar contas, para você fazer. Mas se você estiver atento, alerta, tá dentro dessa campanha de prosperidade, consumindo os códigos, você vai perceber e falar, puxa, né, eu vou entrar numa grande conta, mas eu não preciso. Eu não preciso entrar, eu estou entrando por emoção. Eu estou entrando por hábito, eu já tenho o hábito de gastar, mas eu estou criando outro hábito de economizar agora. Eu vou ficar vigilante. Eu não vou fazer essa troca. Eu mesmo queria trocar as rodas do meu carro. Porque tinha ralado lá uma roda. Eu falei, vou trocar. Né? Eu estava com tanto gosto, ralou sem querer, ralou numa pedra na entrada do Brasil com o Paraguai. Tinha lá uma pedra lá e pá, né? Na imigração ali, na alfândega, e eu falei, então eu vou trocar. Aí eu pensei bem, falei, não, eu vou mandar consertar, né? E eu fui onde eu comprei as rodas para mandar consertar. O cara falou, pai, esse é cliente nosso, não vou nem me cobrar nada. Quer dizer, eu ia gastar um valor que eu não precisava, bastava um pequeno reparo, ficou imperceptível, tá tudo certo, estou feliz de novo com as rodas, mas eu tive a cilada, eu tive o quase gastar, eu tive como jogar ali R$6.000 fora, amém? E não precisei, porque raciocinei, porque pensei. Quem pensa, queridos, enriquece, quem cria hábitos prospera, amém? O tolo propaga a insensatez. É assim, você precisa adquirir conhecimento,
e colocar em prática. E falando em finanças pessoais, precisa conhecer maneiras inteligentes de ganhar dinheiro. Precisa conhecer sobre renda passiva. Amém? Deixa eu colocar aqui, ó. Sabe o que é isso? Tem pessoas que já ouviram falar, mas não entendem. A renda passiva, tá? Exatamente como se define, refere-se a ganhos financeiros que não requerem nenhum esforço contínuo, tá? A renda passiva é gerada por investimentos ativos ou empreendimentos que foram configurados de maneira a gerar retorno com o mínimo de intervenção humana. Você não tem que intervir em nada. Renda passiva é assim, você vai lá e investiu em algum lugar e todos os meses você tem retorno daquilo, tá? Mesmo que é uma porcentagem pequena, mas você tem retorno. Quanto mais retorno você tiver, menos você tem que se esforçar para ter esse retorno, ok? Tem pessoas que não admitem isso, acham que é impossível, mas é assim, muito possível e muitos estão desfrutando disso. Precisa conhecer sobre fundos de emergência, precisa conhecer sobre investimentos, ações locais, ações estrangeiras, fundos de investimento, renda fixa e aí por diante. Mas mais do que conhecer, você precisa adquirir sabedoria, precisa colocar em prática o que você conhece. Aqui estão esses 5 hábitos enriquecedores. Viver abaixo dos seus meios, ter mais de uma fonte de renda, ter um fundo de emergência, investir, buscar sabedoria. Quero dizer para você, se você estiver aqui acompanhando o canal, tudo que o senhor pediu para nós fazermos, aqueles livros lá que você está vendo lá aqui do meu lado, tá? São todos os livros desse assunto, eu já retirei do meio dos outros, porque o senhor quer que durante o ano todo eu esteja estudando esses hábitos, estudando essa configuração mental, amém? E passando para você, todas com fundamento bíblico, e com certeza você vai prosperar muito, porque Deus é contigo, mas Ele faz a parte dele e você faz a sua parte. Amém? Quer passar um final de semana conosco aqui no ano? Vai ter no carnaval, vai ter todos os meses do ano, subir um monte conosco, ser ungido, tá bem? Com óleo sobre a tua cabeça, vão marcar você e falar, Senhor, essa cabeça aqui vai se deixar ser moldada por novos hábitos, por novos comandos, pelo poder do Senhor, e com certeza Ele vai prosperar e enriquecer muito, em nome de Jesus. Amém? Se você quiser entrar em contato conosco, o zap está na descrição do vídeo, tá? Quer vir para os treinamentos aqui ao vivo em Curitiba? Aqui tem camas, né? Tem os dormitórios, tem banheiros, chuveiros, tem alimentação, tudo no local, e você vai receber as palestras durante 2, 3 ou 5 dias, dependendo do tempo que você tiver disponível. Tá bem? Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Tchau, tchau.